Primeira vez no ginecologista. Oi gente, tudo bem? Eu sou a Bianca. Nesse vídeo eu vou falar sobre a minha primeira vez no ginecologista. É mais pra matar a curiosidade de como é, enfim. Eu mesma já tive muita curiosidade sobre como isso seria. E aí eu fui e matei a curiosidade. E, enfim, hoje eu vou contar como que foi. Porque, enfim. Primeiro, eu fui no na ginecologista, porque eu achava que, na época que eu menstruava, né, hoje em dia eu não menstruo mais, que eu tenho Implanon, na época que eu menstruava eu achava que meu fluxo era muito intenso. Então eu ficava meio preocupada, eu ficava pensando, mano, será que tem alguma coisa? Será que tem alguma coisa errada? Porque eu achava que era muito intenso. E mesmo se não tivesse, tipo, nada errado, eu queria ver, né, se, sei lá, teria alguma coisa que eu pudesse fazer pra diminuir, enfim. Então, eu fui na ginecologista, eu entrei com a minha mãe, porque, tipo, eu poderia não ter entrado, é um direito da pessoa, mas eu não quis, eu entrei com a minha mãe, né, porque a minha mãe já sabia de tudo que ela deveria saber, poderia saber, assim, e aí ela entrou comigo, pra mim não teve problema nenhum. Mas, se você não se sente confortável com a sua mãe entrando, você pode sim entrar sem ela. Não sei se tem uma idade mínima que você pode, tipo, entrar sozinha, mas, enfim. Aí, eu entrei com ela e quando eu fui, a médica... E aí, a médica perguntou... E aí, a médica perguntou qual que era o motivo, né, de eu querer passar no ginecologista. Aí eu falei que era porque eu achava que meu fluxo era muito intenso, enfim. Fez diversas perguntas assim pessoais, perguntou se era virgem ou não, perguntou quantos parceiros que você tem em relações, enfim, perguntou algumas coisas assim. E aí, ela não perguntou nada demais, ela perguntou mais isso. É mais isso que apavora as pessoas, né? Que a médica pergunta se você é virgem ou não. Por causa da mãe, né? As pessoas ficam apavoradas. Mas, enfim, não tem porquê. Você pode não entrar, enfim. E aí ela me passou exames. Muita gente pensa que quando você vai, ela vai pegar, pedir pra você tirar a roupa e te olhar lá pelada. Mas não é assim, não é assim. Depende de muita coisa, assim. Depende de muita coisa. Acho que depende de qual que é a sua queixa. Depende também se você autoriza ou não, porque se você chegar lá e falar que não, é não, entendeu? Talvez, pra resolver o seu problema, ela precise ver. Mas, assim, eu nunca vi fazerem isso logo na primeira consulta. Nunca vi. E você tem o direito de falar, tipo, não, entendeu? Depende do seu problema. Tem problemas, tem queixas que exigem que talvez a médica dê uma olhada. Mas, assim, a gente tem que pensar que é uma profissional, é uma médica. Então, assim, ela não vai ligar pra o que ela tá vendo ali. Ela não vai ligar. Ela vê, tipo, dezenas dessa por dia. Real. Ela não vai lembrar da sua. Ela vê várias. Então, assim, não é uma coisa que precisa ter vergonha. É fácil falar, mas é real. É real. Enfim. E aí ela pediu exames, perguntou também se eu queria fazer exame de ST, passou alguns exames pra eu fazer, ela passou Papa Nicolau e passou um outro que eu não lembro agora, que eu não fiz. Mas o Papa Nicolau eu fiz. E eu vou fazer outro vídeo contando um pouco sobre ele. Mas não é o terror que vocês pensam. Muita gente fica apavorada, mas não é pra tanto, juro. Enfim, na ginecologista foi super tranquilo, a consulta foi super tranquila, ela não fez nada que me deixou desconfortável. Claro que varia de médico para médico, inclusive eu, Bianca, não me sentiria tão confortável de estar com um médico, então eu fui com uma médica, porque, cara, é complicado, sabe? Hoje em dia tá foda, não só hoje em dia, né? Confiar, assim, nessas coisas. A gente vê muita coisa ruim acontecendo por aí. Então eu, particularmente, prefiro uma médica. E foi tudo muito tranquilo, não foi nada vergonhoso.
Eu tava até nervosa antes de ir, mas depois eu vi que, tipo, não era pra tanto, sabe? Vai de caso pra caso, assim. Tem médica que vai ser ruim, tem médica que talvez não te deixe tão confortável, mas, assim, perguntas que talvez sejam desconfortáveis, é normal que elas façam, sabe? E você tem que pensar que, tipo, é uma profissional. Se ela te julgar, ela vai estar totalmente errada, entendeu? Ela não pode ficar te julgando por, sei lá, quantos parceiros você tem, se você é virgem ou não, enfim. Então, meu conselho é fique tranquila, tenta ficar tranquila, tenta pensar que ela vê várias coisas, ela ouve várias coisas durante o dia dela, as coisas mais diversas, e ela não vai ficar te julgando, ela não vai lembrar de você que falou aquela coisa ou que tem aquela coisa. Não vai, não vai. Eu não vejo nenhuma que, tipo, logo de cara, assim, logo na primeira consulta, pega e vai. Ai, não, vai lá, tira a roupa porque eu vou olhar. Nunca vi. Então, assim, pode ficar tranquila. Se for alguma coisa que ela precise olhar lá, fica tranquila, porque ela vê várias, várias e várias e várias dessa. Então, não é motivo pra se preocupar. Esqueci, ela também pediu uma transvaginal. Essa é meio. Mas eu vou fazer um vídeo contando depois. Se você tem qualquer dúvida, por favor, me conte, que eu vou te ajudar, eu vou te responder. Muito obrigada por ter assistido e até a próxima.